Olá, seja bem-vindo ao canal e hoje a gente vai fazer uma brincadeirinha porque o assunto é sério, hein? Vamos tentar responder aqui algumas questões de história, pra gente distrair um pouquinho nessas férias, né? Vamos lá? Que nome tinham as divisões administrativas do Brasil em 1534? Revolução Industrial, Capitania do Porto, Capitanias Hereditárias ou Feudalismo? Vamos ver se você é bom mesmo. Vamos lá. E a resposta correta, Capitanias Hereditárias. As capitanias hereditárias foram um lote de terras estabelecidos entregues aos donatários pelo rei português a partir de 1533. As capitanias hereditárias foram a primeira tentativa da coroa portuguesa de organizar a ocupação e colonização do Brasil. E vamos à próxima pergunta. E a próxima pergunta, então, qual é o estudo dos acontecimentos relativos ao homem ao longo do tempo? Essa aqui, matemática, geografia, português ou história? Qual será que é, hein? Qual é o estudo dos acontecimentos relativos ao homem ao longo do tempo? E a resposta correta, história. Uma definição simples de história. História é a ciência que estuda as ações humanas ao longo do tempo. O trabalho do historiador inclui uma análise minuciosa dos documentos que permitem o estudo do passado. Uma matéria maravilhosa essa, hein? Vamos à próxima pergunta. Nas décadas de 1740 e 1750, no século XVIII, ocorreu o apogeu de qual ciclo no Brasil? Cana-de-açúcar, ouro, café ou pau-brasil? Qual será que seria a resposta correta, hein? E a resposta correta, o ouro, ciclo do ouro. Durante o século XVIII, o ciclo do ouro alcançou seu auge, gerando um aumento exponencial do fluxo de mercadorias e pessoas nas regiões de exploração e seu desenvolvimento econômico. Várias cidades surgiram e cresceram nesse período, assim como as atividades comerciais, construções de igrejas, teatros e escolas. Muito bem, vamos à próxima pergunta. A quarta pergunta. Qual doutrina defende a liberdade individual e a inexistência de Estado? Parlamentarismo, monarquia, democracia ou anarquismo? Qual será? Qual será? Vamos lá, a próxima. O anarquismo. E o que seria o anarquismo? O anarquismo é uma teoria política que surgiu com o político francês Pierre-Joseph Proudhon e teve grande divulgação com o russo Mikhail Bakunin. Tem como principal característica a supressão do Estado, ou seja, eliminação do Estado e do capitalismo. A palavra anarquia deriva do grego an, não, e arcos, que significa governo. E vamos à próxima pergunta. 5. Como ficou conhecido o movimento militar desencadeado em 1974 em Portugal? Olha lá, hein? Em Portugal. Revolução Francesa, Revolução dos Cravos, Revolução Farroupilha ou Revolução Industrial? Qual será que foi então esse movimento? E a resposta correta, Revolução dos Cravos. E o que seria a Revolução dos Cravos? Foi o movimento que derrubou o regime salazarista em Portugal em 1974, de forma a estabelecer as liberdades democráticas, promovendo transformações sociais no país. Ao saber que os militares pretendiam restabelecer a democracia e pôr fim à guerra colonial, os portugueses começaram a dar cravos aos soldados, que os colocaram na ponta de seus fuzis, o que dá o nome à Revolução. E vamos à próxima pergunta. Sexta pergunta. Quem foi o pacifista e líder da independência da Índia? Gandhi, Ganimedes, Gauss ou Mandela? Qual será? Quem será que foi esse pacifista? E a resposta correta, Gandhi. Mahatma Gandhi, 1869 a 1958, foi um líder pacifista indiano, principal personalidade da independência da Índia, que também era colônia britânica. Ganhou destaque na luta contra os ingleses por meio do seu projeto de não violência. Oh, figura maravilhosa, hein? E vamos à próxima pergunta. Sétima pergunta. Qual lei libertava os escravos com mais de 65 anos? A Lei Áurea, a Lei do Sexagenário, a Lei do Ventre Livre ou a Lei Bill Aberdeen? Qual será que seria essa lei, hein?
Vamos lá, resposta então. Lei do Sexagenário. A Lei dos Sexagenários de 1885 foi uma das leis abolicionistas aprovadas no Brasil antes da abolição. Ela determinou que escravos com 60 anos ou mais seriam libertos. A Lei dos Sexagenários foi uma das leis aprovadas no Brasil com o intuito de promover a abolição do trabalho escravo de maneira lenta. E vamos à próxima pergunta. Oitava pergunta. Quando foi fundado o Banco do Brasil? 1808, 1850, 1876 ou em 1900? Quando será que foi fundado esse Banco do Brasil, hein? Vamos lá. E a resposta correta, 1808. O Banco do Brasil foi criado em 12 de outubro de 1808 por meio de um alvará do príncipe regente Dom João. Inicialmente, o capital de 1.200 ações com valor de R$ 1 cada foi aberto ao público, com o objetivo de subscrever essas ações aos endinheirados da época. E vamos à próxima pergunta, nona pergunta. Em 1965, os Estados Unidos da América entraram em guerra contra qual país? Cuba, Panamá, Vietnã ou União Soviética, ou URSS? E vamos à resposta. Vietnã. A Guerra do Vietnã foi um conflito entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul, no período de 1959 a 1975. Esse conflito foi motivado por questões ideológicas. De um lado estava os Estados Unidos, do outro lado estava a União Soviética. Foi motivado então por questões ideológicas e contou com a intensa participação do exército americano, de 65 a 73. Estima-se que nessa guerra morreram entre 1,5 milhão e 3 milhões de pessoas. E vamos à 10ª pergunta. De qual porto saiu o Titanic em sua viagem inaugural de 1912? Bristol, Londres, Southampton ou Cherbourg? E vamos à resposta. Atenção, atenção. Southampton. O Titanic saiu de Southampton, na Inglaterra, para Nova York, nos Estados Unidos, na noite de 14 de abril de 1912. Às 23h40, o navio bateu contra um iceberg. O transatlântico começou a inundar com milhares de toneladas de água congelante. Thomas Andrews, que estava a bordo, foi quem projetou o navio. Estima-se que morreram mais de 1.000 pessoas. Espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira. Eram algumas questõezinhas só de história. E até a próxima. Valeu!